Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano. Na aula de hoje irei falar sobre os biomas da Terra. Um bioma é basicamente um conjunto de seres vivos que ocorrem em uma determinada área, ou um conjunto de ecossistemas presentes na Terra. Cada bioma vai se localizar em uma região diferente da Terra. Se vocês observarem o globo terrestre, dá para perceber que há uma distância muito grande entre cada região da Terra. Cada uma dessas regiões vai receber uma quantidade de luz do Sol diferente. Então, a temperatura dessas regiões vai variar. Regiões que ficam próximas ao Polo Norte são frias, regiões que ficam próximas ao Polo Sul também são frias. As regiões que ocorrem no Equador da Terra são quentes e as regiões temperadas, que estão entre os polos e o Equador, têm temperaturas mais amenas, não são tão quentes nem são tão frias. Então, essa diferença de temperatura que ocorre entre essas diferentes regiões da Terra vai determinar o tipo de bioma que ocorre em cada uma dessas regiões. Porque a temperatura vai definir o tipo de planta que vive naquela região, também vai definir o tipo de animal que vive na região, também vai definir a quantidade de chuvas que tem lá, né? Então, todos esses fatores juntos vão determinar a localização de cada um dos biomas terrestres. Os principais biomas terrestres são esses daqui: a savana, a tundra, a taiga, o deserto, a pradaria, a floresta temperada e a floresta tropical. A savana é um bioma que ocorre em regiões quentes. Os verões na savana são verões quentes e chuvosos, e os invernos são invernos sem chuva. A vegetação da savana é formada por árvores, alguns arbustos, e o que predomina como vegetação são gramíneas. Essas gramíneas são altas, tem regiões que elas são mais baixas, né? Então, essa característica da vegetação vai definir o tipo de animal que vive nessa região. Se vocês observarem a fauna da savana, vocês vão ver que esses animais estão adaptados a esses ambientes que tem muito espaço para eles correrem. Bom, os principais animais da savana, os mais conhecidos, são os mabecos, que é uma espécie de cachorro, o guepardo, que é o animal mais rápido do mundo, o leão, que é muito conhecido, né? Que é o rei da floresta. Na verdade, não é o rei da floresta, é o rei da savana. As girafas, rinocerontes e búfalos. Então, esses são os animais mais conhecidos da savana. Não significa que tem só esses animais. Tem várias espécies de aves, tem várias espécies de insetos, peixes nos lagos. Então, o que eu mostrei aqui são os principais animais, os mais conhecidos. A tundra é um bioma que vai ocorrer em regiões próximas ao Polo Norte. Se é próximo ao Polo Norte, significa que a temperatura é baixa, e essa temperatura vai determinar a vegetação que ocorre na tundra. Bom, então a tundra vai ficar com o solo congelado durante o inverno e durante o verão esse solo vai ficar descongelado. A vegetação predominante na tundra são os musgos, uma vegetação rasteira. Então, o que acontece? No inverno, a tundra fica toda congelada e os animais que vivem na tundra precisam migrar. Eles saem das regiões que estão congeladas e vão para aquelas regiões onde tem alimento disponível para eles se alimentarem. Quando o inverno passa, que o gelo derrete e a vegetação volta, os animais da tundra vão retornar para o ambiente de origem deles, já que esse ambiente agora fornece alimento suficiente para eles viverem. Bom, os principais animais que ocorrem na tundra, os mais conhecidos, são a lebre ártica, o lobo ártico, o caribu e a raposa ártica. Então, se vocês perceberem, se observarem direitinho, vocês vão perceber que esses animais vão ter as adaptações deles para sobreviver nesse ambiente frio. Por exemplo, todos que eu mostrei aqui têm uma grande quantidade de pelo em volta do corpo, e no caso do caribu também tem bastante gordura em volta do corpo. Então, essas proteções permitem que o animal consiga sobreviver a um ambiente frio sem que ocorra grande perda de calor corporal. Mas não significa que na tundra só tem esses animais. Tem muitos outros. Esses são os mais conhecidos. A taiga é um bioma formado predominantemente por coníferas, que também são conhecidas como pinheiros. A taiga já vai ocorrer em um local um pouco mais afastado do Polo Norte, mais próximo do Equador. Então, a temperatura que ocorre na taiga
é um pouco maior, é um pouco mais elevada. E isso faz com que a taiga tenha bem mais vegetação do que a vegetação da tundra, já que nessa região ocorre uma maior incidência de luz do sol. Então, as árvores têm luz do sol disponível para realizar o processo de fotossíntese e assim produzir o alimento delas. Bom, as folhas dos pinheiros, das coníferas, são folhas bem peculiares. Elas têm um formato de espinho para impedir a perda de água por transpiração. Uma outra coisa que acontece é uma camada de cera nessas folhas, também para impedir a perda de água. Os principais animais da taiga são o urso pardo, a coruja ártica, a rena e o alce. Os campos ou pradarias, esse bioma vai receber um nome diferente, de acordo com a região da Terra onde ele ocorre. Eles se localizam em regiões temperadas e tropicais, então são biomas que ocorrem em uma região em que faz mais calor. A vegetação dos campos é formada basicamente por capim, tem algumas árvores, tem alguns arbustos, mas o que predomina é o capim. Essa grande ocorrência de capim vai permitir que animais herbívoros, animais que se alimentam de planta, vivam nesse ambiente. E alguns animais carnívoros são atraídos por esses animais herbívoros e também vivem no bioma pradaria ou campos. Bom, os principais animais que ocorrem nas pradarias são a galinha da Angola, várias espécies de boi, tatus e suricatos. Esses são os principais, não significa que não tenha outras espécies de animais ou outros grupos de animais. Bom, o deserto é um bioma caracterizado pela ausência total ou parcial de vegetação. Então, essa é a definição básica de deserto, né? É um ambiente em que tem uma pequena quantidade de seres vivos. Tem desertos que vão ocorrer em regiões muito frias, tem desertos que vão ocorrer em regiões muito quentes e desertos em regiões temperadas. O que caracteriza realmente o deserto é a ausência total ou parcial de vegetação. Então, os desertos mais conhecidos, que provavelmente vocês já ouviram falar, ouviram em fotos ou documentários, são esses desertos formados por areia, que são os desertos de regiões quentes. Mas também vão ocorrer desertos em regiões frias, como o deserto que ocorre na Sibéria, lá na Rússia, e passa o ano todo congelado. Uma coisa interessante dos desertos é que os desertos quentes, por exemplo, eles fazem muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Então, os animais vão ter adaptações para sobreviver a essa temperatura muito elevada que ocorre durante o dia e durante a noite eles conseguem sair para procurar alimentos. Tem animais que conseguem sobreviver nessa temperatura elevada durante o dia. Então, eles podem caçar durante o dia, mas muitos vão ter adaptações como se esconder embaixo da areia para se proteger do calor e à noite saem para caçar. Bom, os principais animais do deserto são os lagartos, tem várias espécies de lagarto, escorpiões, como o escorpião negro, a víbora de chifre, tem várias serpentes, tá? Eu só destaquei uma, que é a víbora de chifre, mas tem outras serpentes que ocorrem também no deserto. E o camelo, que eu acho que é o animal mais conhecido dos desertos, camelos e dromedários. A floresta temperada é um tipo de bioma caracterizado por uma vegetação formada por plantas, e essas plantas perdem essas folhas durante o outono. A chuva na floresta temperada ocorre o ano todo, as estações do ano são bem definidas, então cada estação do ano vai ter suas características em relação à temperatura. Invernos são frios, verões são quentes, e outono e primavera são regiões de transição entre o inverno e o verão. Diferente do que ocorre aqui no Brasil, por exemplo, que independente da estação, a temperatura não muda muito, principalmente na região Nordeste, em que é quente o ano todo. No sul do Brasil, no inverno vai ocorrer uma baixa na temperatura, mas no Nordeste do Brasil isso não ocorre. Nas regiões onde tem floresta temperada, cada estação do ano vai ter a sua característica em relação ao clima. Bom, os principais animais que ocorrem nas florestas temperadas são o guaxinim, o tigre, esquilos e o urso panda. Bom, a floresta tropical é um bioma formado por uma vegetação muito densa, o que significa as árvores da floresta tropical vão ficar bem mais próximas do que as árvores da floresta temperada. Uma outra característica da floresta tropical é que ela possui uma grande quantidade de chuva durante o ano, então chove muito na floresta tropical. E uma outra característica que é muito marcante nesse bioma é que tem uma grande diversidade de animais
e de plantas. Então, a maior biodiversidade do mundo, ou seja, a maior quantidade de espécies e de indivíduos de cada espécie, vai ocorrer geralmente nas florestas tropicais do mundo, que ocorrem no mundo todo. Bom, os principais animais das florestas tropicais são as pererecas, as araras, as onças, os tucanos e algumas espécies de macaco. Como eu falei nos outros biomas, obviamente que tem muitas outras espécies de animais, de plantas, e só destaquei alguns que são os mais conhecidos. Bom, pessoal, é isso. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Até a próxima aula.